3, 2, 1. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente está gravando mais 2 vídeos em caráter de urgência, porque os mentores do trabalho estão pedindo para eu gravar. Então, para a gente falar sobre números. Pois é. Por onde nós olhamos na nossa vida, estamos cercados pelos números. Eles estão em todos os cantos da nossa vida. Em tudo aquilo que a gente produz, faz, vive e observa. Absolutamente tudo. E os números também conversam conosco. Mas é preciso saber também entender o processo de como os números atuam na nossa vida. E para isso a gente vai falar rapidamente sobre a simbologia dos números aqui, para depois falar do assunto base, que seriam as horas iguais e as sequências repetidas, tá bem? Muito bem. Então, falando sobre a forma de numerologia que eu trabalho, é sempre a pitagórica. Eu gosto da numerologia pitagórica para fazer todas as minhas análises numéricas. Então, o número 1 é aquele que indica o começo, uma nova etapa, uma nova forma que surge, um novo projeto, algo que precisa ser modelado, algo que precisa ser remodelado e que não serve mais para um período anterior. Vale lembrar que todo mundo que tem uma influência sobre o número 1 são pessoas que geralmente sabem começar as coisas, mas de modo geral elas não sabem terminar, tá bem? E depois a gente vai mais para frente, a gente vai gravar um vídeo sobre essas influências de como isso vai funcionar na numerologia, no seu nome e data de nascimento. Hoje a gente vai ficar na base da sincronicidade desses números. Então o número 1 indica começos, um novo estágio que surge, ok? O número 2 vai discutir sobre aquilo que você criou. É a dualidade, dia e noite. Por que que as coisas são, como elas são, ele vai pôr em discussão. O número 2 é quando o projeto, existe quando o projeto começa a tomar forma. O número 1 pensa e põe no papel, o número 2 vai ver as observações sobre aquele projeto. É o número do dual, o número do par, que vai trabalhar o sim e o não e como isso vai funcionar nesse projeto. Então a gente vai colocar aqui um objeto central como se fosse um projeto. O número 3, eu tenho o projeto analisado pelo número 2 e que ele vai ser vendido, que ele vai ser levado à observação dos outros. Então, o número 3, a gente está falando de comunicação. Como você se expressa, como você se impõe, como você se coloca diante do mundo. Essa é a influência do número 3. O número 4 é quando você. Existe quando você. Eu estou falando errado esse é. Não tá bonito. O número 4 existe quando você entra dentro da caixinha, a forma do quadrado. É o número da organização. E justamente por ser o número da organização, muita gente diz que o número 4 está ligado aos seus inimigos. A forma como você lida com os outros e como você não percebe o que os outros estão fazendo contra você. Porque toda vez que você está dentro da função do número 4, além de você organizar, você corre o risco de estagnar. Tá? Então, o número 5 é a sequência da organização. É quando você praticamente está se preparando, se posicionando para um novo tempo, para poder sair. A gente diz que o número 5 está ligado às viagens, ele está ligado ao projeto de expansão. Né? Eu gosto de comparar o número 5 com a ideia da oscilação. Tá? Você pode tanto crescer, porque tudo está aberto para o número 5, como você pode cair, se você não souber trabalhar a organização do número 4. O número 5 gera essa possibilidade de uma expansão, e para isso você precisa ter uma organização bem firme, lá atrás, proposta pelo número 4. O número 6
está voltado à família, porque quando você progride e se entende que você está preparado para um novo tempo, o número 6 vai dizer para você que é hora de você buscar um par. Alguém com quem você vai conversar agora sobre você. Lá no número 3, você conversava, você expandia para o mundo aquilo que você tinha como ideias. No número 4, você venceu e você começou a criar as suas regras. O número 5, você vai vencer mais ainda, porque você vai expandir os seus territórios. É uma expansão muito maior no número 5. Então, no número 6, essa busca já não é sozinho. Você traz alguém para compor uma dupla, ou um trio, ou um quarteto, ao formato que você quiser. Uma parceria, seja lá o nome que você quiser dar. O número 7, como sequência do número 6, está voltado à espiritualidade. E é justamente no número 7, um número de alto progresso, que nós temos a consciência de que você, para crescer e continuar a sua ascensão, o seu progresso, você precisa estar em ordem com o seu eu interior e com tudo aquilo que você é, não só fisicamente, como todas as áreas da sua vida que você precisa construir. É o primeiro grande balanço que você faz sobre todas as vitórias e fracassos que você teve durante a sua trajetória. Porque no número 8, você precisa estar preparado para as grandes vitórias. O número 8 existe quando você está preparado para crescer exponencialmente, muito mais que na fase do 5. Porém, você começa a entender que não é ter tudo para si, é como eu tenho e como eu divido. O número 8 é o número do infinito deitado. Então, o que eu conquisto, eu preciso deixar um pouco a quem não tem, ou dividir com outros seres vivos. Então, como você divide tudo aquilo que você constrói? Né? Essa é a ideia que você precisa ter com o número 8. Porque o número 9 é o balanço da finalização de um ciclo. O número 1 não sabe terminar. O número 9 sabe terminar, mas não sabe começar. Tá? Então, quem fez um bom ciclo do 1 ao 9, vamos chamar de anos, por exemplo, no ciclo de 9 anos, quem fez uma boa estruturação de 9 anos consegue ter um balanço, fazer um balanço desses 9 anos. Caso contrário, o seu próximo ciclo já começa com as informações não trabalhadas do ciclo anterior. Por isso que também tem gente que fala que as repetições 9-9 que surgem para você são repetições que possam estar ligadas a sombras ou algumas outras áreas negativas. Porque nem todo mundo entende o balanço de um ciclo, nem todo mundo consegue finalizar ciclos. O que eu estou dizendo com relação aos números? O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que você precisa compreender que o universo está interligado em quase tudo. Eu digo no meu auge dessa minha caminhada de vida, que você não está interligado a absolutamente toda uma coletividade, perfeitamente falando, mas a um grande grupo dessa coletividade você está interligado. Então a sua vida vai esbarrar em algum momento nesse sentido em outras vidas, em outras situações. E os números repetidos em horas, por exemplo, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, vão conversar com você. Então, de acordo com essa exemplificação que eu falei sobre os números, vocês já podem entender que o recado está sendo dado para vocês através do universo com informações práticas de que você está andando no caminho certo ou no caminho errado. Então, o número 4 e o número 9 serão indicativos de que você tem algumas situações pendentes que você precisa resolver. Tá? O número 4 é uma organização que porventura ficou desajustada, alguém está aproveitando da situação. E o número 9, você não soube fazer uma revisitação. Se você é uma revisitação, uma correção de rota, se você não fez bem essa lição, claro,
negativamente você começa um novo ciclo, ok? Mas isso vai ser conversado, o universo te dá dicas. Ele coloca sequências numéricas, ele coloca horas iguais aparecendo para você. Então, como você lida com isso? Essa é a reflexão que eu deixo sobre esse vídeo de números, tá? Essa informação foi pedida para deixar exatamente nesse ponto, para que vocês possam curtir, compartilhar e começar a comentar com a gente, dividir a sua história com relação aos números, como os números estão influenciando você, tá? Existem várias explicações dentro das ideias de anjos e tudo mais, mas eu preciso deixar claro com você que quando a gente está falando de expansão de consciência, a gente está falando de interligação, como eu falei, falo sempre no canal, com a natureza e com tudo aquilo que te faz entender-se parte desse planeta. E o universo, espiritualidade, dê o nome que você quiser, está aberto para você criar o nome que você quiser. Está falando com você através de números, através da movimentação de uma abelha onde você faz uma pergunta. Ah, vamos chamar de Deus, né? O pessoal costuma colocar Deus no meio, que não tem nada a ver com isso. Ai, Deus, eu precisava resolver tal coisa, será que eu consigo? Quando você perguntou, será que eu consigo? De repente surgiu uma abelha. E aí você, com a sua grande inteligência, vai e bate na abelha. Porque ela vai te morder. E você não entendeu que o universo está falando com você, utilizando um outro ser vivo para te dizer, vai em frente. Então, os números estão aí para falar com você também, como tantas outras ferramentas que a gente tem deixado aqui no canal, para que você possa trabalhar cada vez mais a sua consciência de entender que você é parte de um todo e não o todo. Então é isso. Curta, compartilhe, comente, divide com a gente a sua história. Eu agradeço e até o próximo vídeo. Até lá, pessoal.